Pode ir no banheiro. Por que você tá de máscara aí, Flávio? Você... Como é que é? Tá em casa? Eu tô dentro do médico. Ah, tá. Beleza. Bom, gente. Professor, bom dia. Bom dia. Eu queria te fazer um pedido. Por favor. É o seguinte, se não tem a possibilidade, porque aquele estudo dirigido, ele tá para ser feito no dia 15, né? Mas a maioria de nós aqui somos professores da rede estadual, rede particular, e a gente, com esse sanatório aí de possível retorno, o trem está pegando fogo mesmo. Sim. São capacitações e tudo, e a gente está muito cheio, muito cansado, se não tem a possibilidade de prorrogar por poucos dias que sejam, porque dia 15 é dia do professor, né? Acho que é até um presente aí para a gente. Se não tem essa possibilidade, eu falo que um dia, 2 dias a mais para a gente já faz uma diferença, assim, muito grande. Se tem essa possibilidade, se não, também, tranquilo, agradeço. Tem sim, eu estendo o prazo lá. Sem problemas. Eu vou só anotar aqui para não esquecer. Depois você me manda uma mensagem para me lembrar, caso eu ainda não tenha, se eu esquecer. Beleza, muito obrigada. Beleza. Bom, o que eu estava falando mesmo? Sim, tá. Bom, como eu nunca tinha feito isso antes, eu imaginei, e eu não consegui falar tudo que eu queria falar na aula passada, eu imaginei que seria necessário um encontro a mais, mas assim, né? Se ocorreu algum incômodo, em função disso, eu realmente peço desculpas e não acontecerá novamente. Bom, agora vamos voltar aqui ao nosso assunto da aula passada. Nós discutimos, na aula passada, basicamente um conjunto de conceitos que são relevantes para a compreensão das políticas públicas de forma geral e das políticas educacionais mais especificamente. Nós tratamos do conceito de política, tratamos do conceito de Estado, muito genericamente, né? E tratamos do conceito de políticas públicas, em específico. Né? E no caso das políticas públicas, nós tivemos aqui um debate até bastante interessante sobre 2 dimensões das políticas públicas que eu gostaria que vocês entendessem que elas são absolutamente indissociáveis, que é a dimensão da politics e da policy, a dimensão da disputa política, do conflito de interesses e a dimensão técnica. Essa talvez tenha sido a informação mais importante da aula passada, é a que gerou vários debates, essas 2 dimensões, a politics e a policy, a disputa política e a técnica, elas são indissociáveis do processo das políticas públicas. Não dá para tratar de uma e ignorar a outra, elas são complementares. Na verdade, elas são amalgamadas, elas se misturam aí dentro desse processo. Né? Então, isso é importante, não dá para ignorar essas 2 dimensões, a dimensão da disputa, do conflito de interesses e a dimensão técnica de operacionalização das decisões tomadas. Então, hoje eu vou mostrar para vocês como essas coisas efetivamente elas se misturam naquilo que a literatura da ciência política costuma chamar de ciclo das políticas públicas, ciclo ou fase das políticas públicas, né? Que basicamente consiste na formação de agenda, na formulação da política, implementação e avaliação. Né? Autores vão trabalhar esse ciclo de maneiras um pouco distintas. Né? Alguns vão colocar alguns elementos a mais, né? Isso tem uma variação dentro da bibliografia da ciência política sobre isso. Mas, assim, de forma geral, né, esses 4 momentos, eles são constantes em todos os autores. Então, eu vou trabalhar com esses 4 momentos, que é a formação de agenda, formulação da política, implementação e avaliação. Né? São mais ou menos o início da nossa prosa de hoje. E dentro desse ciclo das políticas públicas, a gente vai conseguir enxergar como
a politics e a policy, elas se misturam nesse processo, né? Nós vamos ter alguns momentos em que a politics vai, né, o momento da disputa ele é mais visível, e nós vamos ter momentos em que a dimensão técnica vai ser mais visível, mas todas elas interagem, né? Bom, começando aqui o nosso ciclo das políticas públicas após a aula passada, que era mais conceitual. O primeiro momento das políticas públicas é a formação de agenda, né? O que é agenda? A gente pode pensar a agenda como uma agenda mesmo, né? É o lugar em que nós vamos colocar as nossas prioridades, né? Por que isso, gente? A capacidade dos governos de incluir itens na agenda é muito limitado. Por que é muito limitado? Porque os recursos são restritos. Não sei se eu falei isso na aula passada, mas é sempre bom repetir. O Estado não produz riqueza. Não produz. O Estado retira os recursos da sociedade, do mercado e das famílias. E ele retira esse recurso por meio de tributos. Os tributos podem ser impostos, podem ser contribuições e podem ser taxas. Cada uma dessas tem as suas características, né? Os tributos no sistema federativo brasileiro, os impostos, normalmente, eles são divididos entre as diversas níveis da federação. Eles não, em geral, eles não são totalmente carimbados, né? A Constituição estabelece gastos mínimos, mas o recurso, por exemplo, do imposto de renda, ele não é carimbado, né? As contribuições, normalmente, elas são carimbadas, ou seja, você paga uma contribuição para um assunto específico, né? As taxas têm a ver com alguma provisão de serviços, então cada um dos tributos ele tem algumas características, nós não vamos entrar nisso nessa aula não, porque não é necessário. Necessário é apenas a gente saber que o Estado não produz riqueza, ele retira a riqueza da sociedade e do mercado, através de tributos. São impostos, taxas e contribuições. Então, meus queridas e queridos, o dinheiro é limitado. Isso é fato. Não dá para fazer tudo. Entretanto, os problemas são quase limitados. Então, isso significa que existe uma disputa sobre a definição dos problemas a serem atacados. É disputa. E aí é a dimensão da politics. Os interesses. Um confronto é uma fase necessariamente de confronto. E nessa fase surgem discussões que são discussões eminentemente políticas, né, de politics, né, de visões de mundo ideológicas, né, como o colega falou na aula passada, e isso é importante. É nesse momento que existe a disputa, por exemplo. O problema existe? Porque, assim, gente, para mim, uma coisa pode ser muito clara, a existência de um problema. Mas para os outros, não. Talvez isso não seja um problema, né? Tentar pegar um exemplo aqui da aula passada, assim, que foi aquele debate sobre as escolas específicas para alunos portadores de necessidades especiais. Isso é um problema? Para alguns pode ser que sim, que a gente viu, né? Você vai ter um grupo que defende ardorosamente a inclusão dessas crianças em escolas regulares, né, vamos dizer assim, né, juntamente com as demais crianças, e você vai ter um grupo, e nesse grupo, normalmente, muita gente dessas escolas, né, que acha que é absolutamente fundamental a existência dessas escolas, principalmente para aqueles estudantes com algumas necessidades mais, com níveis de necessidade maiores. Então, você tem uma disputa política, o problema existe ou não existe? Não é óbvio isso, gente. Não é óbvio. O fato de alguma coisa ser óbvia para você não quer dizer que seja para os outros. Isso é uma disputa política. O problema existe ou não existe? Sempre vai ter grupos dizendo que sim, que não. Então, existe um embate. E depois desse embate ainda tem outro, né? O governo deve se envolver nisso? Ou isso é um problema das famílias, ou isso é um problema das comunidades, enfim. Também é outro momento de debate. O Estado deve ou não se envolver nisso, né?
E ainda tem um outro debate, né? Podemos concordar, tá, o problema existe. Podemos concordar também, tá, o Estado tem que intervir nisso. Mas de que maneira? Como efetivamente? Qual caminho vai ser seguido? É outro problema de disputa política, né? A mobilização, né? Aqui, gente, nós estamos falando fundamentalmente de mobilização, de força e pressão política para colocar a demanda do seu grupo na agenda, na pauta pública. Então, é necessariamente o ambiente da politics, da disputa e do confronto. E como eu disse para vocês, e isso tem que estar sempre no horizonte, os recursos são escassos, aí sim é que a disputa pega. Então, esse momento é absolutamente fundamental. E é um momento da disputa. E ele perpassa todo o processo. Né? Essa coisa. O Estado tem que fazer alguma coisa ou não? Como fazer? Qual problema tem que ser tratado e qual problema não deve ser tratado? Né? Uma política que me é muito cara, que é a política habitacional, que foi minha tese de doutorado. O Brasil passou boa parte da sua história sem intervir nessa dimensão. Né? Durante boa parte da nossa história, principalmente ali até a República Velha, até 1930, o problema habitacional no Brasil era um problema privado. Ponto final. Estava sob responsabilidade das famílias. Após a chegada de Getúlio Vargas ao governo, uma série de políticas começou o problema da habitação, principalmente nos grandes centros, entrou na agenda pública e, a partir de 1930, teve uma evolução de políticas aí que não vem muito ao caso. Mas passou, sei lá, de 1500 a 1930, sendo tratado como algo de cunho privado das famílias, né, em que o Estado não tinha uma intervenção muito consistente, ou, na verdade, intervenção praticamente nenhuma. Então, perceberam? Formação de agenda é politics, é disputa política. Né? Ok, né, vamos supor que nós vencemos essa dimensão da disputa política, né, desse conflito de interesses e chegamos minimamente a um consenso sobre o que deve ser feito. Pegar outro exemplo concreto. Né, depois de muita disputa, saiu vitoriosa uma concepção de que é necessário a interiorização do ensino superior no Brasil. Caso concreto, do ensino superior e do ensino técnico. Depois que esse problema entrou na agenda, a gente tem que formular a política. Né? Então, nesse momento, não é que a dimensão da politics pare de existir, mas a dimensão da policy ela começa a aparecer e aparecer com força, a dimensão técnica. Porque nesse momento a gente vai precisar de fazer um diagnóstico do problema. Como é que nós vamos atacar um problema sem conhecê-lo? Então nós temos que identificar e desenvolver alternativas, vamos ter que definir os objetivos dessa política, vamos ter que definir quais são os benefícios dessa política, né? Essa política vai oferecer um serviço, tipo esse que eu estou prestando aqui agora, né? Um serviço de educação, um médico de saúde, um policial de segurança pública. É um bem, né? Minha Casa Minha Vida é uma política pública que o benefício é um bem imóvel, né? O Bolsa Família é uma transferência de renda mensal, ou seja, que tipo de benefício essa política irá prover. Nesse momento, a gente vai ter que organizar as ações. Né? Se for uma política federal, o que os estados vão ter que fazer, o que os municípios vão ter que fazer, qual é o papel do governo federal. Você vai ter que montar todo esse arcabouço institucional em torno da política. Você vai ter que definir os marcos legais, o marco jurídico. Né? Não há política pública sem uma legislação que defina essas coisas todas. Vamos ter que estabelecer uma estrutura administrativa e, principalmente, de onde vem o din-din. Né? Então, todo esse momento, não é que a disputa da politics, né, a disputa de interesses, ela deixa de existir, ela perpassa todo o processo, mas aqui começa a emergir a dimensão técnica. Né? Como é que a gente vai fazer essa coisa? Né?
Então, esse é o momento da formulação das políticas públicas. Espera aí. Espera aí um minutinho, galera. E aí, o passo seguinte, ele é o da implementação das políticas públicas, que, basicamente, ele diz respeito à vida como ela é, né? Então, nós passamos da dimensão da disputa política, se esse assunto vai entrar na pauta ou não. Vencemos já a etapa da formulação mais técnica, não deixa de ser política, né, mas a formulação da política enquanto tal. E aí nós vamos para outra etapa, que essa talvez seja a grande caixa preta das políticas públicas, que é onde nós todos aqui atuamos, que é a implementação da política, ou seja, é botar o bloco na rua, né? É a máquina burocrática do Estado concretizando aquela ideia, concretizando aquela política, né? E aqui, galera, normalmente existe uma distância gigantesca entre o que é planejado, às vezes lá em Brasília, e o que é executado por nós na ponta. Então, esse momento ele é absolutamente importante na compreensão das políticas públicas. Então, coleguinhas, e vocês sabem disso muito melhor que eu, uma política pública educacional, ela vai dar certo ou vai dar errado é ali na sala dos professores. É quando vocês estiverem com os colegas de vocês ali, né? O diretor não está lá, não tem nenhum avaliador externo lá, não tem nenhum outro professor universitário de fora cagando regra, tem vocês lá. Tem uma regra, né? Aquela discussão que a gente teve na aula passada daquela legislação sobre a questão afro-brasileira. Eu esqueci o número da lei 10.600 alguma coisa, né? Chegou a lei. Política pública, teve um momento da disputa política, o assunto entrou na pauta, a política foi formulada, ela chegou lá para vocês. Isso é implementação. Vocês estão lá na sala de professores, chegou lá o documento, e agora, José? O que nós vamos fazer com isso? E aí vocês vão ter colegas de vocês que vão boicotar a questão, porque não concorda, porque, gente, vai ter gente racista também. É óbvio, é o mundo. Vai ter gente que não quer, vai ter gente que não é racista, mas não concorda. Tem gente que até concorda, mas não sabe fazer porque não foi preparado. Então vai tocar no assunto e às vezes vai até piorar mais ainda. Isso é implementação, gente, né? É quando a coisa chega na sua mão, que é o professor, lá na sala de aula, quando chega na minha mão. Que nós somos a burocracia, né? E a burocracia de ponta. É nós que temos esse contato face a face com o usuário do serviço. E aí é nesse momento que boa parte da política, isso é que explica, em larga medida, o sucesso ou fracasso de alguma política. Esse contato direto ali do agente público de ponta, que muitas vezes nem entende muito bem o que é que foi formulado lá atrás e que vai ter que operacionalizar essa coisa, né? Então, seria importante nessa nosso debate compreender que esse momento, ele, num certo sentido, ele é de retroalimentação do processo, né? Ele, vamos dizer assim, a política é reinventada nesse momento, né? Em que os burocratas de ponta, eu e vocês, estamos lá entre nós vendo o que a gente faz com aquilo ali. Então, o processo da implementação, ele é um processo eminentemente técnico, né? Que nós somos técnicos da educação, mas ele tem também a dimensão política. Nenhum de nós nasceu de chocadeira. Então, de onde, né, as nossas trajetórias individuais, quem nós somos, de onde nós viemos, conta nessa hora. Se nós concordamos ou não com aquilo que é feito, se nós vamos fazer ou boicotar. O burocrata de ponta tem esse poder. Ele pode boicotar, pode fazer mal feito por querer, né? Então, esse elemento é absolutamente fundamental para a compreensão das políticas públicas, que é a implementação. E, para finalizar o ciclo das políticas públicas, vem um que, para nós, da área da educação, é extremamente problemático, que é o monitoramento e avaliação. Esse, para nós, é absolutamente sensível, né? Por quê?
Normalmente, a nossa categoria enxerga esses elementos de monitoramento e avaliação como uma forma de pressão, como uma forma de, vamos dizer assim, não reconhecer as dificuldades concretas reais de um professor que atua numa escola, por exemplo, rural ou de periferia. Vamos chegar até lá. O que é monitoramento e avaliação? É saber se a política deu certo ou não. É isso. Né? E aí você tem várias técnicas para fazer isso. Você vai ter avaliações ex ante, ex post, né? Ou seja, antes, depois. Você vai ter avaliação de processo, né? Você vai ter métodos quantitativos, qualitativos, você tem uma miríade de estratégias metodológicas. Mas a ideia da avaliação é a seguinte, basicamente. Os recursos são escassos. Então, eles têm que ser bem gastos. É preciso que se tenha eficiência e eficácia no gasto público. Então, a avaliação é absolutamente fundamental sobre esse ponto de vista, né? Para corrigir rumos da política, para ver se está dando certo ou não. Teoricamente é isso. Mas como é que isso entra na educação? Essas avaliações normalmente são aquelas que vocês estão careca de saber, que é a Prova Brasil, SAEB, né? Tem aquela que é internacionalmente famosa, que é o PISA, né? Sempre que sai um resultado do PISA, vem aquela enxurrada de notícias na televisão mostrando como a educação brasileira é falha, né? A gente está sempre na rabeira ali de letramento em português, matemática, enfim. Esses instrumentos de avaliação, eles são absolutamente fundamentais. Entretanto, o professor da ponta conhece. O professor da ponta sabe como é que esses instrumentos são avaliados? Sabe como eles foram formatados? Sabe para que eles servem? E aí, né, determinadas escolas vão conseguir se sair bem nisso. Por quê? Porque começa a adestrar os estudantes para aquela prova. Começa a treinar os estudantes para fazer especificamente aquela prova. E outras escolas, em função de uma série de fatores, não vão conseguir fazer isso. Então você vai ter de ver, essas provas muitas vezes não conseguem mensurar o fator fundamental de rendimento escolar, que é o background familiar. Desde a década de 50, você tem uma série de elementos da sociologia da educação, desde Bourdieu, na França, o relatório Coleman nos Estados Unidos, mostrando que o efeito escola no rendimento educacional dos alunos é baixo. É baixo. O efeito maior no rendimento dos alunos está em casa. É a criança que tem acesso a livros em casa, que acompanha os pais estudando, que tem um espaço reservado e um tempo pré-estabelecido para estudar. Os elementos familiares, eles são muito mais determinantes para o rendimento escolar. Será que essas pesquisas de avaliação da educação pegam isso? Então, é esse o cenário, né? Nós não podemos jogar o menino fora junto com a água do banho, né? A dimensão da avaliação é importante, mas aí a gente tem que pensar que avaliação e como ela é feita, né? Inclusive, sim, o capital cultural, Aline, ele é bastante importante, mas não é só o capital cultural, o capital social também, que é as interconexões, que é o menino que os coleguinhas dele sabem falar 2, 3 línguas. É o meio que você vive que acaba te moldando. Nós, de novo, nós não somos filhos de chocadeira. Onde nós estamos, né, não é que é uma determinação assim líquida e certa, mas ela coloca ali no cenário de possibilidades da nossa vida. Qual é o horizonte de perspectivas de uma criança está muito ligado de onde ela veio, das expectativas de vida que ela tem, com quem ela conviveu, né? Então, assim, voltando ao caso aqui, a avaliação é importante, não dá para negar, é absolutamente fundamental. Mas como ela é feita, como ela é usada, é importante a gente conhecer essas dimensões. Inclusive, um dos vídeos que eu acho que eu coloquei para vocês, esse eu não tenho certeza. Eu vou ter que dar uma conferida.
mas eu vi uma entrevista recentemente de uma professora da FAI, né, da Faculdade de Educação da UFMG, falando justamente desses elementos de avaliação de rendimento escolar, assim, que é uma entrevista muito bacana, né? Se eu não coloquei lá, eu vou colocar para vocês, né? Eu realmente tenho que conferir aqui, eu não lembro se essa eu coloquei. Eu acho até que não, né? Mas, enfim. Então, o ciclo das políticas públicas se fecha com essa dimensão, que é a dimensão da avaliação da política pública, né? Eu vi que alguém aqui perguntou, né? Eu vou fazer uma arrazoada aqui para vocês, que fica... Eu esqueci realmente de projetar alguma coisa, né? Mas eu vou botar aqui para vocês no chat, né? O ciclo das políticas públicas. Enquanto isso, se alguém tiver alguma pergunta aí, pode fazer. Se eu der um Enter aqui, será que ela vai ou vai passar para a linha de baixo? Enfim, vou aqui. O primeiro é formação de agenda. Formação de agenda, como eu disse para vocês, é da disputa política, né? Depois tem a formulação da política. Que é o momento em que a policy começa a aparecer, né, tecnicamente. Rodrigo, o problema é que o meu é Mac, às vezes os comandos são um pouquinho diferentes. Ele nem tem Shift. Tem Shift. Vou tentar aqui Shift Enter. Vou tentar, às vezes dá certo. Depois da formulação vem implementação da política. Implementação da política. Estou escrevendo errado a implementação aqui por alguma razão. Deixa eu ver aqui. Implementação da política. Deixa eu tentar esse Shift Enter aqui. Deu certo. Shift Enter, deu certo. Depois da implementação da política, avaliação. E monitoramento. Então, basicamente, esse é o ciclo das políticas públicas. Deixa eu botar tudo juntinho aqui. Pelo saco. Então, basicamente, esse é o ciclo das políticas públicas, né? Você vai ter o momento da formação, que ali é o momento por excelência da politics, né? da disputa política, da formação de agenda em que você vai estruturar aquela ideia, vai entender o problema e traçar alguma solução para ela. A implementação é o chão da fábrica, né? A gente dando aula. E a avaliação é ver se essa coisa toda funcionou, né? Em que pé que está isso tudo. Né? Então, basicamente, na literatura da ciência política, esse é o ciclo das políticas públicas. Né? Ele funciona desse jeito. Bom, alguém tem algum comentário sobre isso? Quer reagir um pouco sobre essa dimensão aí das políticas públicas, do ciclo das políticas públicas? Então, professor, eu teria um comentário a dizer. Diga. Bom, se eu dou um exemplo aí, na questão da Política Nacional de Habitação, o senhor colocou a questão lá até antes de Getúlio Vargas, como a habitação era sempre setor privado. Uhum. Aí eu, lembrando aqui, porque a habitação, para entender um pouco a agenda, né? Aí a habitação, ela foi pensada, no meu ponto de vista, na questão da policy, ou da policy, em Celso Furtado no governo de Jânio Quadros. Estou falando aqui dentro do Brasil, né? Então, o Celso Furtado que criou o BNH, que é o Banco Nacional da Habitação. E nesse sentido que a policy, ou a policy, essa disputa da agenda, começou, no meu entender, aqui dentro do Brasil. Só que tem, porém, que nós esquecemos da questão vou falar que não é dialética, na verdade é a questão da disputa da luta de classe.
Eu digo isso porque depois que veio o golpe, a ditadura militar, mesmo tendo essa apólice, esquecemos que os trabalhadores do jogo, está voltando agora, usando o nosso FGTS para construir as mansões do rico. É essa que, para mim, que é o cerne do problema, inclusive em relação às agendas. E eu estou achando bom, interessante a sua fala, porque eu lendo o texto do Demerval, a Pedagogia e História Crítica, coloca aí no final, você falou, Bourdieu, aquilo, né, de acordo com o texto do Demerval, é justamente uma política. É a pólice e a política, né, que é a Pedagogia Histórica Crítica, né, fundamentalizando mais e teorizando, eu estou achando interessante, que o texto dele te traz a razão da pólice e da política. E você falou de Bourdieu lá na França, 68, dali começou, inclusive, essa disputa, que é a disputa de agenda. E era isso que eu queria comentar. Obrigado. E aqui, gente, nós que somos burocratas de linha da educação, se tem uma coisa hoje em dia que está no núcleo central das disputas políticas no país, é justamente a nossa atuação, o nosso trabalho, né? Então, não dá para dissociar os dois elementos de nenhuma política, e muito menos da nossa. A política em que nós atuamos, essa, de fato, ela está sempre no núcleo duro ali das disputas ideológicas mesmo, das disputas de poder. Então, realmente não é possível dissociar essas duas dimensões, né? Em nenhum momento do ciclo das políticas públicas é possível dissociar essas duas coisas. Então, é isso. Esse ciclo das políticas públicas ele vai variar um pouquinho de autor para autor, sabe? Alguns vão colocar algumas etapas intermediárias, enfim. Mas eu gosto mais dessa, que essa é mais enxuta, e eu acho que dá conta de todo o processo. E aqui, isso é mais ou menos, isso é um recurso didático, tá, gente? Não quer dizer que na vida real as coisas aconteçam assim de forma tão etapista. Primeiro é isso, depois é aquilo. Não, as coisas vão acontecendo de forma dinâmica, né? Isso aqui é uma forma de você pensar o fenômeno das políticas públicas e tentar decodificá-lo, reparti-lo em determinadas fases ou ciclos para compreender melhor esse fenômeno. Então, isso é um recurso metodológico e didático, né? Todos nós que somos profissionais, né, sabemos que as políticas públicas, essas coisas às vezes se misturam, né? Às vezes a formação de agenda se dá quase que concomitantemente com a formulação da política, às vezes enquanto a política está sendo implementada, às vezes não, isso acontece sempre. Enquanto a política está sendo implementada, ela está sendo revista, né? Ela está sendo reformulada, e às vezes até a política está acontecendo e a correlação de forças muda. E aí ela deixa de existir. Quer ver um exemplo disso? Essa universidade na qual eu trabalho, né, que está oferecendo esse curso para vocês, a UFVJM, ela nasceu de uma determinada concepção, de que era necessário a interiorização do ensino superior, né, do ensino superior e do ensino técnico. Tudo indica que essa visão está mudando. Tudo indica, né? E se de fato se consolidar essa mudança, como é que fica? Vai ser extinta? Vai se transformar em quê? Então, a política pública ela é muito dinâmica, né? Você pode estar implementando uma política nesse exato momento, entretanto, o acordo ou a correlação de forças que possibilitou essa política, ela pode ser desfeito a qualquer momento. Então, isso é que faz com que o estudo das políticas públicas seja algo tão interessante, porque ele é vivo, ele acontece... enfim, as mudanças são praticamente constantes, né? Não dá para sentar e achar que está tudo resolvido, né? É uma luta constante. Assim, a minha tese de doutorado ela ficou obsoleta muito rapidamente, porque alguns problemas que eu detectei lá, o Ministério das Cidades, à época, fez algumas mudanças e os problemas deixaram de existir e surgiram outros problemas, tá vendo? A política pública ela é muito dinâmica. Ela é muito dinâmica. Por isso, eu enfatizo com vocês a necessidade de se conhecer a legislação dos programas. Porque cada mudança de legislação impacta, e a legislação está
no ciclo da formulação, ela vai impactar na implementação e nos resultados, né? Então, acho que é isso. Bom, feito esse comentário do ciclo das políticas públicas, deixa eu ver aqui, tem escola que pede os alunos faltarem no dia das avaliações governamentais, olha só, deixando só os bons. Isso é verdade, Kelly. Isso é absolutamente verdadeiro. E aqui, não é só a escola pública não, viu, Kelly? Aqui em Belo Horizonte existe uma cultura de determinadas escolas de ter mais de um CNPJ. Então, os alunos bons colocam um CNPJ e os alunos ruins, entre aspas, né? Não é ruim. São aqueles alunos que não têm um rendimento parecido com os que têm melhor rendimento, vão para outro CNPJ. Então, tá vendo como é que política pública é um negócio vivo? Que se transforma, né? Não dá para a gente sentar e achar que está tudo resolvido, né? Educação formal favorecendo a elite, sim, Aline, em geral favorece aqueles alunos que têm uma maior bagagem mesmo. Edmilson, realmente na próxima aula que eu preparo uns tópicos para a gente, tá? Talvez seja mais fácil para acompanhar mesmo. Foi um erro meu. Na próxima eu me comprometo a botar alguns elementos para vocês irem acompanhando os tópicos. Mas essa abreviação que você colocou aí, professor, ficou de bom aproveito para mim. Não, beleza. Era mais ou menos isso mesmo, valeu. Tranquilo. Então, gente, eu quero passar com vocês agora uma outra discussão que eu acho absolutamente fundamental. Nós, infelizmente, não vamos nos aprofundar nela, mas eu gostaria muito de tocar nesse assunto, porque, para mim, eles são indissociáveis, que é a dimensão das políticas públicas e da ideia de estado de bem-estar social. Isso, para mim, é absolutamente fundamental. A primeira coisa que eu queria colocar com vocês, que o estado de bem-estar social, ele não pode se confundir com políticas pontuais. Isso fica muito claro lá no texto extra que eu deixei para vocês. O estado de bem-estar social é um sistema. Vou até anotar isso aqui para vocês. Ó. O estado de bem-estar social deve ser entendido como um sistema. Ele deve ser entendido enquanto um sistema, né? Porque políticas pontuais de proteção social já existiam há muito tempo. Em 1536, você já tinha na Inglaterra um conjunto de leis para a população mais pobre, né? Ficou conhecido como Poor Laws, né? Ali no século XIX, né, quando da unificação do Estado alemão, via ação fundamentalmente do Otto von Bismarck, você teve alguns seguros sociais compulsórios na Alemanha. Isso em 1884, 1889. Você tinha na Alemanha seguro contra acidente, seguro contra invalidez e velhice, né? Nos Estados Unidos, na década de 30, você teve o New Deal, né, que foi aquele grande pacote intervencionista do Estado para vencer a crise de 29, né? E aí a intervenção em duas vias, né? A intervenção econômica do Estado se constituindo enquanto um planejador econômico e um incentivador econômico e uma perna social, né? O New Deal foi isso, né? Aqui no Brasil, na década de 20, pasmem, foi a nossa primeira experiência de proteção social, previdenciária também, com as caixas Loy Chaves, né? Isso foi na década de 20, 1923, salvo engano. Então, olha só, políticas de proteção pontuais, elas existem já tem um bom tempo. Mas estado de bem-estar social não é isso. Nós devemos entender o estado de bem-estar social enquanto um sistema de proteção social, não de políticas isoladas. Então, esse sistema de proteção social, ele é algo extremamente recente na história da humanidade. Ele começa, na verdade, na Segunda Guerra. Ele vai começar na Segunda Guerra, né? E ele emerge justamente nos países de capitalismo desenvolvido.
a Europa estava toda destroçada, o processo de reconstrução europeu e no seu processo de reindustrialização é que proveram as condições econômicas para o surgimento desse estado de bem-estar social da forma como nós o entendemos hoje. Então, muito resumidamente, nós podemos entender o estado de bem-estar social como uma expressão da proteção concebida pelo Estado, como direito à cidadania, né? Então, é um sistema de provisão de serviços. Saúde, educação, habitação, renda mínima, previdência social, assistência. Então, para nós entendermos bem o estado de bem-estar social, nós temos que partir desse suposto, que ele é um sistema, ele não é um conjunto de políticas isoladas. Então, resumidamente, o estado de bem-estar social, né, ou na literatura aparece como welfare state, ele foi uma combinação feliz entre uma política econômica em que o Estado exercia um papel de organizador e estimulador econômico, de um lado, e de outro, atuava enquanto redistribuidor de riquezas. É isso, basicamente, que é o estado de bem-estar social nessa formulação clássica, né? Vou escrever aqui para vocês. Estado de bem-estar social, uma conjunção. Eu digito devagar, tá, gente? Não sou muito rápido nisso, né? Uma conjunção de uma política econômica em que o Estado... Eu não estou nem botando... Normalmente eu boto Estado com letra maiúscula, mas não vou botar aqui, não. O Estado exercendo o papel de organizador e estimulador econômico, associado à dimensão redistributiva. Não sei se ficou bem redigido, não, mas é só para vocês acompanharem. O estado de bem-estar social, faltou, é uma conjunção de uma política econômica em que o Estado exerce o papel de organizador e estimulador econômico associado à dimensão redistributiva. Então, o estado de bem-estar social tem esse tripé. Aliás, ele está sustentado nessas duas ações, na ação econômica e na ação redistributiva. E ele está baseado não só no Estado, está baseado no Estado, obviamente, no mercado e nas famílias. Estado de bem-estar social associado à ação conjunta do Estado, do mercado e das famílias. Associado não, está baseado, acho que é melhor. Está baseado na ação conjunta do Estado. É isso. É óbvio, gente, que existe uma literatura gigantesca sobre o estado de bem-estar social, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um arrazoado meu, né, com base em determinadas concepções. Mas, basicamente, nós temos que entender o estado de bem-estar social como um sistema de proteção, não como políticas pontuais. Esse sistema de proteção, ele está baseado numa lógica do Estado que vai agir como interventor, tanto no plano econômico quanto no plano social, e o estado de bem-estar social é uma amálgama entre Estado, mercado e famílias. É assim que ele funciona. Parte significativa da proteção social é desenvolvido pelas famílias. E aí, como vocês devem ter visto lá no texto, existe uma crítica feminista muito forte sobre isso, né?
que as autoras feministas estão dizendo? Boa parte do estado de bem-estar social, ele se constrói a partir de trabalho não pago das mulheres. Porque cabe às mulheres o cuidado culturalmente, né, dentro de uma concepção de família patriarcal, que é a que nós temos, cabe às mulheres o cuidado das crianças, vai caber às mulheres o cuidado dos mais velhos, vai caber às mulheres o cuidado da casa, dos doentes, tudo trabalho não remunerado. Então, nesse sentido, o estado de bem-estar social ele se baseia no trabalho escravo das mulheres, num certo sentido, né? No trabalho não remunerado, né, das mulheres. Essa é uma dimensão, uma crítica feminista às tipologias de estado de bem-estar social que nós vamos ver daqui a pouco, mas é uma crítica justa. E, de fato, dentro de um modelo patriarcal, se as famílias têm um papel fundamental na provisão de seguridade social, leia-se mulheres, basicamente, né? Tanto na formulação assim, daquela família nuclear clássica, né, do papai e da mamãe, 2, 3 filhinhos, quanto das famílias chefiadas por mulheres, que aí o peso é muito maior ainda, né? Então, existe um debate, né, entre estado de bem-estar social e patriarcado e feminismo, né, que a gente não pode ignorar. Mas, efetivamente, é isso, né? Da forma como os variados tipos e modelos de bem-estar social foram se configurando ao longo do tempo, a variável família é importante em todos, né? Bom, eu não vou poder aprofundar muito nisso, mas eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, né? O estado de bem-estar social não foi fruto de bondade de ninguém, né? Existiram determinados componentes históricos, econômicos, políticos internos e geopolíticos que possibilitaram a emergência desse estado de bem-estar social, né? Do ponto de vista econômico, nós temos o processo de industrialização, né? Que, se por um lado gerou excedente, por outro lado gerou problemas, né? Então, o processo de industrialização é um elemento fundamental para se entender os estados de bem-estar social. Você tem os elementos políticos, né? De uma ideia, de uma ampliação crescente da ideia de cidadania, da questão das democracias de massa, da organização dos trabalhadores em sindicatos primeiro e depois em partidos políticos, a existência da cortina de ferro no pós-Segunda Guerra, ou seja, os países capitalistas começaram a perceber que existe uma outra realidade. Os trabalhadores começaram a olhar, olha, tem um outro jeito de se organizar a vida em sociedade, tem um outro jeito de se organizar a economia. E isso serviu como um argumento para o movimento trabalhador exigir direitos. Galera, num certo sentido, o estado de bem-estar social é uma grande concertação, é um grande acordo entre capital e trabalho, né? Os trabalhadores abrem mão, vamos dizer assim, da revolução, né, de tomar posse dos meios de produção, e, em contrapartida, receberam algumas políticas. Receberam legislação trabalhista, políticas educacionais, enfim, receberam um conjunto de políticas que é o estado de bem-estar social. Então, nós estamos falando de um fenômeno capitalista, nesse sentido, né? Então, os elementos políticos são absolutamente importantes, né? A ideia, a progressiva ideia, ampliação da ideia da cidadania, a organização dos trabalhadores em sindicatos, em partidos políticos, o avanço das democracias partidárias de massa, tudo isso permitiu uma concorrência eleitoral em que as demandas dos trabalhadores entraram na pauta dos estados capitalistas, né? Então, você tem os elementos políticos, você tem alguns elementos geopolíticos, como eu falei, né, que além da existência da cortina de ferro, né, de uma outra forma de se organizar a sociedade e a economia, você teve também o Tratado de Bretton Woods, né, que estabeleceu o padrão dólar nas relações internacionais, que botou um lastro do dólar, que depois isso tudo foi quebrado na década de 70, né? Mas quando, no pós-guerra, estabeleceu-se o dólar, que cada dólar circulando no mundo teria um lastro em ouro nos Estados Unidos, né? Lá no Fort Knox, criou o Banco Mundial, o FMI,
enfim, uma série de estruturas para regular a disputa econômica internacional. Isso, de certa forma, criou um clima de estabilidade que propiciou a esses países o desenvolvimento do estado de bem-estar social. Enfim, basicamente, o que eu, não vai dar para a gente aprofundar muito nisso, mas o que eu queria dizer para vocês é que isso não é da bondade de ninguém, isso é disputa política. Existia um contexto econômico e histórico que propiciou o surgimento desse estado de bem-estar social. E esse contexto ele se quebra na década de 70, né, que é a crise do estado de bem-estar social, que nós estamos vivendo as consequências dele até hoje. Né? Então, acho que a gente não vou conseguir aprofundar muito nisso. E aí, acho que só para a gente finalizar, no texto que eu deixei para vocês, a autora vai trabalhar uma tipologia, ou seja, estado de bem-estar social não é tudo a mesma coisa, né? O Spin-Andersen, ele vai nos colocar que existem 3 tipos de estado de bem-estar social. O que ele chama de liberal, né, que basicamente ele é mais focado na pobreza, né, que tem um estigma, assim, você ser beneficiário de política é um estigma, né? É um modelo estadunidense, basicamente, né, um pouco inglês a partir de um determinado momento. Dentro desse... E assim, gente, cada modelo de bem-estar social não dá para dissociar da cultura do país. A cultura do país é muito importante para explicar o tipo de modelo. O tipo de família é a cultura de cada país. Né? Eu sempre brinco, quando eu vou dar essa aula do estado de bem-estar social liberal, dos filmes de sessão da tarde. Né? Acho que todo mundo aqui já viu milhares e milhares de filmes da sessão da tarde, daqueles que é de escola americana, de high school, de ensino médio. Né? Qual que é o pior jeito, o pior xingamento que tem lá? É chamar de loser, que é aquele cara que não se dá bem nos esportes, não é popular, é o loser, é o perdedor. Isso é um insulto dentro de uma cultura liberal. O cara ser um perdedor, o cara não conseguir se sustentar sozinho. Alguém aqui no Brasil já viu alguém chamar o outro de perdedor? Só no futebol, né? E mais ou menos também, porque eu sou atleticano, me chamar de perdedor a vida inteira, eu nunca liguei. Isso nunca foi relevante para mim. Né? Sempre tem outros valores que não esse. Então, dentro da cultura liberal, o sujeito não conseguir se sustentar, ele é o loser. Se ele for depender de políticas públicas, de políticas do Estado, ele é o loser. Né? Então, isso está muito ligado à cultura liberal. Então, esse welfare state, esse estado de bem-estar social, ele é muito focalizado na pobreza. Ele tem reduzidíssimas transferências universais. Os Estados Unidos não tem um sistema de saúde. Né? O Obama começou a fazer mas já não conseguiu vingar. Olha só, o povo estadunidense tem muita dificuldade em lidar com isso. Muita dificuldade. Eu não estou falando aqui dos milionários, não estou falando do povo mesmo. Eles têm muita dificuldade de lidar com essa dimensão. Então, essa é uma tipologia. Ele vai falar da tipologia ali da Europa continental, que ele chama de conservador, né? O modelo alemão, francês, austríaco, italiano, que está muito ligado à inserção do indivíduo no mercado de trabalho. Né? Então, é um sistema de welfare state muito corporativista. Né? A concessão de direitos está ligado ao fato do sujeito estar inserido no mercado de trabalho. Né? Esse modelo dá um peso muito forte às famílias. Né? E tem o terceiro tipo, que é o tipo social-democrata, né? Que é ali dos países escandinavos, né? Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, Islândia, né? Que, na visão do Spin-Andersen, promove uma desmercadorização dos direitos sociais. Né? Ou seja, todo mundo é, ao mesmo tempo, beneficiário e financiador do sistema. O SUS, né? É isso. Né? O SUS desmercadoriza a saúde, nesse sentido. Né? O SUS atende todo mundo de uma encravada ao tipo mais complexo de câncer. Né? Essa é a ideia de uma desmercadorização dos direitos sociais, né? De políticas, de grandes sistemas universais de seguridade, né? Sistemas abrangentes. Obviamente, isso tem um custo enorme, né? E isso depende que um número grande de pessoas esteja no mercado de trabalho. Como nós estamos numa situação de 13 milhões de desempregados e que tende a piorar, esses sistemas
começam a apresentar grandes problemas de financiamento. Aliás, sempre tiveram aqui no nosso caso, né? Então, basicamente, o Spinando assim, trabalha com esses três tipos, né, que é o social, que é o liberal, o conservador e o social-democrata. E no texto que eu deixei para vocês lá, a autora vai problematizar essas questões, né? Ela vai trabalhar com outras tipologias, que são tipologias a mediterrânea, né, que são ali a Grécia, Espanha, Itália, Portugal, né, que ele vai dizer que a presença do Estado é menor, que com a persistência de sistemas clientelistas, uma fragmentação maior da concessão de benefícios, com alguns segmentos da sociedade com muito privilégio. Ela vai falar também do modelo asiático, né, que é ali Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Taiwan, que é um estado de bem-estar social com baixíssimos níveis de gasto social, mas com investimento pesado em crescimento econômico, em desenvolvimento, em investimentos em infraestrutura, né? Então, assim, essa é um pouco a discussão sobre as tipologias do estado de bem-estar social. Então, para o Spinando, assim, você tem o modelo de estado de bem-estar social liberal, o conservador e o social-democrata, né? E aí também a gente poderia, a partir desses critérios, pensar num modelo asiático e num modelo mediterrâneo, né? E talvez até um modelo sul-americano, né? E aqui a Kelly está perguntando se, na minha opinião, o Brasil está se desfazendo dessa política de bem-estar social. Com certeza, né? O estado de bem-estar social brasileiro, enquanto tal, ele nasce, para mim, na Constituição de 88. Ali é que são lançadas as bases para um modelo de estado de bem-estar social que se aproxima um pouco do modelo social-democrata. Só que, qual que é o grande problema, gente? Esse modelo chega no Brasil no momento em que a ideia do estado de bem-estar social como um todo, ela entra em crise no mundo inteiro. Então, ela já entra no Brasil em crise. Em 88, com a Constituição, nós lançamos um conjunto de políticas, dentre elas, principalmente o SUS, mas um conjunto de outras políticas, né, que logo na década seguinte, poucos anos depois, já começa a ser problematizado, né, porque foi em 88 e em 94 já começamos uma trajetória de reformas neoliberalizantes, né? Então, sim, o Brasil tardiamente começou a estruturar um processo de construção do welfare state que, muito rapidamente, ele entra em crise. Deixa eu ver o Rafael aqui. Estado de bem-estar social não se contrapõe ao estado mínimo? Sim, ele se contrapõe. Nos seus modelos mais clássicos aqui, como eu disse para vocês, o estado de bem-estar social, na sua gênese, ele parte de um estado interventor, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Só que a forma como cada estado de bem-estar social vai se configurar em cada país vai depender de um monte de fatores, que é isso que eu acabei de falar com vocês aqui. A cultura, a história de cada país os modelos de família de cada país vão impactar muito fortemente nos tipos de política de bem-estar social. Aqui a Aline falando que estado de bem-estar social não foi bondade de ninguém, com certeza não. Existem contextos sociais com processo de industrialização, a detenção dos meios de produção, acho que não é bem uma pergunta, né? Ela está... A Aline teve umas contribuições aqui ao debate, mas que não são necessariamente perguntas, né? Mas eu acho que é isso, né? Fechando o texto lá, as críticas feministas, né? Que eu já adiantei para vocês. Esses modelos de estado de bem-estar social não levaram em conta o papel das mulheres, né? Então, em larga medida, a seguridade, esses sistemas de seguridade social, enfim, esses sistemas de welfare state, em larga medida, estão baseados no trabalho feminino não remunerado. Isso é um fato, né? Acho que é um fato que temos que lidar com ele, né?
Então, eu acredito que modelos futuros de estado de bem-estar social têm sim que levar em consideração essa dimensão de gênero, né? Sem dúvida alguma. Bom, galera, assim, acho que a gente pode fazer um bate-papo agora, né? Eu já falei em demasia aqui, eu acho. Acho que a gente pode ver de vocês aqui. Enfim, um bate-bola, assim, um bate-papo aí. O que vocês acharam? Como é que vocês reagem a essas coisas todas que eu disse, né? E aí? Deixa eu ver aqui. Nossa, já falei pra caramba aqui hoje, hein? Tinha imaginado gastar menos tempo que isso, mas aí a gente empolga. Mas, galera, assim, em resumo, acho que era isso, né? Eu gostaria de apresentar para vocês o ciclo das políticas públicas, né? Formação de agenda, formulação da política, implementação e avaliação, né? E mais ou menos como é que as dimensões da politics e da policy aparecem nesse ciclo todo, e fazer esse debate rápido sobre o estado de bem-estar social, né? Entendendo o estado de bem-estar social não como políticas pontuais, mas como políticas, como sistemas de políticas, né? Muito baseado na divisão de papéis entre Estado, mercado e famílias, né? Um autor clássico dessa literatura sobre estado de bem-estar social, o Spin Andersen, ele fez essas 3 tipologias de estado de bem-estar social, né? A tipologia liberal, a conservadora, a corporativa e a social-democrata. E a autora que nós trabalhamos lá traz outros 2 modelos, né? Que é o asiático e o mediterrâneo, né? E aí nessa discussão fica faltando a sul-americana, né? Mas aí também não dá para a gente empurrar conteúdo demais, porque senão fica confuso. Mas acho que por hoje era isso que eu queria comentar com vocês. Maurício, você falou a realidade sobre as implantações das políticas públicas no Brasil. Eu acho que era isso que eu estou falando aqui, vocês estão carecas de saber, né? Quem está ali na ponta, diante de uma turma, e quem tem que dar conta de todo as políticas públicas, de todas as exigências que vêm de cima para baixo sem consultar vocês, estão carecas de saber, né, dessas dificuldades das políticas públicas, né? Eu acho que um erro, às vezes, é a gente fazer análise, fazer TCC ou dissertação sobre políticas públicas e ignorar que essas coisas existem. Não pode. O conflito ele é fundante, né? E aí eu insisto, não dá para você até daria, assim, do ponto de vista metodológico, você ficar a analisar uma política pública só do ponto de vista técnico, né? Dos seus instrumentos técnicos, até daria. Mas eu acho que fica capenga, né? Porque o elemento da disputa ele perpassa o tempo todo, né? Então, essas 2 coisas, na minha cabeça, elas são um tanto indissociáveis, né? No processo de análise de uma política pública. E também acho que esse conhecimento sobre o estado de bem-estar social ele é fundamental para a gente conseguir se situar aí nessa história toda, né? Alguém quer falar alguma coisa, galera? Eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento, né? Peraí, deixa eu ler aqui. Como professor da rede pública de Minas Gerais, vejo isso todos os dias. Professores chorando com o resultado ruim das avaliações externas e se culpando. Isso é foda, né, cara? Né, Maurício? E o professor, às vezes, tem muito pouco controle sobre essas coisas, né? E se os alunos resolverem boicotar? Como é que faz, né? E aí, esse professor, ele está disputando, assim, entre aspas, né, disputando com outros professores que estão em escola que fizeram aquilo que a gente falou, né? Que incentivou alguns alunos a não irem na aula no dia da prova, né? Assim, é muito complexo, né? E a dimensão do chão da fábrica, eu acho que a gente não pode perdê-la nunca, né? É o que efetivamente está acontecendo com quem operacionaliza a política.
com quem lá vai chorar e se sentir culpado porque o rendimento dos alunos não foi bom. Acho que é isso. Galera, eu botei aqui para gravar, mas eu não sei exatamente como é que eu salvo isso aqui agora, você sabe? Eu tô gravando aqui, eu tô vendo, mas eu não sei o que eu faço. É bem simples. Você quer parar de gravar? É só você apertar nos 3 pontinhos e colocar aí parar de gravar. E salva onde, Stephanie? Esse aí ele salva no Drive do seu Google. Ah, vai salvar no Drive aqui do... Eu entrei pelo e-mail da especialização. Então salva automático, né? Não precisa de eu fazer nada. Salva automático, não precisa fazer nada, não. Aí ele deve salvar no e-mail que o senhor entrou. Ah, tá. No Drive do e-mail que o senhor entrou. Ah, beleza. Tá? Gente, então, muito obrigado, Stephanie. Imagina. Muito da sua parte. Obrigado. De nada. E aqui peço desculpas, né? Como é a primeira vez que eu estou fazendo esse tipo de interação assim, né? Eu realmente, da próxima vez, eu trago um esquema para a gente ir acompanhando. Talvez fique melhor mesmo, foi erro meu. E da próxima vez, eu vou evitar esse negócio de aula extra, porque deu problema. Teve uma galera que não reclamou do horário, enfim. Deixa eu falar, isso faz parte do processo também, né? Não dá para agradar todo mundo. Olha, bom dia a todos, né? Quem tiver o privilégio, como eu, de morar numa cidade com muitas cachoeiras, vai lá dar um mergulho, porque o calor tá de matar, né? Aquela moça que estava junto do rio, né? Vai dar um mergulho lá agora. Quem tiver praia, eu faça. Tem gente aí do Espírito Santo. E eu vou para as Cachoeiras de Diamantina agora, tomar uma cerveja gelada, porque eu também mereço. Bom dia a todos. Até a próxima. Vou parar de gravar aqui.